Boa noite, comunidade Marlboro. Boa noite a todos. Boa noite os ouvintes da rádio, né, Beto Classificados. Boa noite, pessoal que está na rádio, né, na escuta aí. Eu vou posteriormente aí, eu vou estar editando, pessoal, todo esse bate-papo nosso bem descontraído. Quero mandar aqui um agradecimento ao pessoal aí do Instagram, o pessoal aí do Facebook, o pessoal aí do YouTube e todos aí dos grupos, né, do Beto Classificados. Comunidade, é com muito prazer, com muita honra e muita satisfação que eu recebo aqui no estúdio, né, aqui na rádio, a doutora Viviane e a doutora Ana, muito obrigado. E também a minha colega que vai me ajudar aqui nas perguntas, a esteticista, né, a Érica Pruri. Doutora Viviane, muito boa noite. Obrigada. Doutora Ana, muito obrigado, boa noite. E Érica, boa noite. muito obrigado, boa noite. Eu gostaria de iniciar, né, eu juntamente com a minha colega, a gente vai estar fazendo aqui um bate-papo bem descontraído, né, com a doutora Viviane, com a doutora Ana, que elas são aqui da nossa farmácia, né, a Marlboro Farms, uma farmácia número 1, 100% brasileira e também com atendimento em português. Doutora Viviane, muito boa noite. Se você pudesse se apresentar, muitos da comunidade já conhecem você, doutora Ana. Por gentileza, se apresente aí para nossos ouvintes, doutora Viviane. Obrigado, Beto. É um prazer estar aqui hoje à noite com vocês. Eu sou a Viviane Nogaroto, farmacêutica e dona da Marlboro Pharmacy. Maravilha. E doutora Ana, por gentileza, se apresente também aí para os ouvintes, né? E também para o pessoal aí que vai estar acompanhando a gente aí nas redes sociais. Por favor, doutora Ana. Isso. Então, eu sou Ana, eu sou clínica geral e eu sou dona da Nova Family Care, que atende pacientes, a maioria online, mas às vezes também presencial. Maravilha. E também, pessoal, eu estou aqui com a minha colega, né? Minha vizinha aqui do estúdio, Isso. a Érica Pruli, esteticista. Boa noite, Érica. Tudo bem, né? Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Estamos aqui de portas abertas. Então vamos lá, pessoal, vamos aí às perguntas, porque todo mundo trabalhou muito hoje, né? Então, sem muitas delongas, estamos aqui com as perguntas. Eu agradeço também as perguntas, né? Que várias pessoas aí mandou pra gente. E vamos aí para as perguntas, então. Vamos aí para a primeira pergunta. Eu quero direcionar ela para a doutora Ana. Doutora Ana, como funciona uma consulta na Nova Family Care? Então, nós temos o site novafamilycare.com, que as pessoas podem fazer o agendamento direto no site. Também, se você ligar para a farmácia de Marlboro, porque todo mundo aqui conhece a farmácia de Marlboro, né? Pode entrar em contato com eles, que eles também ajudam no agendamento da consulta. É bem simples no site e sempre tem horários. Temos horários no mesmo dia, um atendimento no mesmo dia, super simples. E detalhe, né, doutora Ana, aqui o atendimento 100% em português, não é isso? 100% em português, claro. Doutora Viviane, qual que é os horários, né, de funcionamento lá da farmácia? Quais são os dias aí de atendimento? Eu vou falar um pouquinho, Beto, mas eu queria elaborar no que a Ana está falando. As consultas, você não acha a consulta tão em conta como na Nova Family Care. $40, um tempo com clínico geral, onde você pode, é uma consulta completa. Então, pode falar de qualquer necessidade, a gente vai falar sobre os exames de sangue, né, perca de peso. Então, assim, é excelente, por isso que a gente tem parceria justa com eles, que a gente está tentando trazer o melhor atendimento com o preço mais acessível, né, para a comunidade, é nosso foco. E também rápido, né? Então, no mesmo dia, estamos lotando, né, Ana? Mas ainda tem para o mesmo dia, 6 dias por semana, né? Então, só esclarecendo então aqui uma dúvida aqui. Então, quer dizer que o paciente, o cliente pagou $40, aí tem o direito então a essa consulta online. Isso, e quando tem seguro, a Family Care aceita seguro, e a gente na farmácia também aceitamos todos os seguros. Então pode ser que nem pague os $40, sempre apresenta seu seguro, né, pra gente ter certeza se é um que aqui vai cobrir a consulta ou não, mas o máximo $40. E quais seguros que aceitam? Mass Health, tem outros também que aceitam aqui em Massachusetts? Então, os seguros de Massachusetts que a gente agora está aceitando é o Tufts, o WellSense, Harvard Pilgrim, todos os seguros que são semi-privados. Quando é o Mass Health limitado, aí realmente, como esse seguro é mais de emergência, aí eu não posso aceitar. Então, aí as consultas seriam $40, eu tenho que colocar como se fosse uma consulta privada. E daí, o Mass Health limitado, a gente aceita na farmácia, aceitamos todos os seguros na farmácia. E daí... No caso, para medicações, né? Para medicações. E o Mass Health limitado, ele vai cobrir antibiótico quando é na farmácia, né? Então, se for antibiótico, daí os outros a gente dá o melhor preço com desconto, mas o antibiótico é coberto. E o Mass Health Standard, que há muitos também possuem aqui em Massachusetts, que é o Standard que cobre tudo. Nós aceitamos o Mass Health Standard também. Ótimo. Então, o Mass Health Standard, sim, a gente aceita. Cobre a consulta e cobre todos os medicamentos. E cobre todos os medicamentos. Pessoal, vale muito a pena, né? Ainda quem não foi lá na Marlboro, né, na farmácia aqui brasileira, na Pharmacy Marlboro, né? Vale a pena vocês estarem indo lá no número 561 Boston Post Road East, na suíte 1. O telefone de contato é 508-350-7177. Eu vou deixar aqui minha colega Érica para fazer aqui a próxima pergunta. E se vocês tiverem qualquer dúvida, pessoal, pode me mandar aqui pelo WhatsApp, no 617-319-7124. Meninas, primeiramente, eu queria, assim, parabenizar vocês pelo trabalho incrível que vocês estão fazendo com a nossa comunidade brasileira. É muito importante, nós imigrantes em geral viemos para cá para trabalhar, mas às vezes a gente deixa um pouquinho a saúde de lado, eu falo assim. Então é muito importante esse cuidado. E eu queria saber de vocês quais os exames que vocês recomendam que tem que ser feito assim, anualmente, principalmente para detectar aquelas doenças que são chamadas doenças silenciosas, que às vezes você não tem nenhum sintoma,
mas que ela está no teu corpo e justamente esses exames são necessários para a sua saúde como um todo. Então, deixa eu falar, porque isso realmente é importante, porque eu acho que tem muita carência de saúde aqui em Massachusetts. Com certeza. O povo trabalha, é um povo bom, trabalhador, mas realmente que deixa a saúde de lado. E a maioria das vezes também, pelo custo ou a Sim. dificuldade de acesso. A dificuldade de acesso a gente já resolveu. Tá resolvido, Entendeu? pessoal. Vou ser sincera. Não tem mais porque desculpa. Não tem mais desculpa. O acesso a gente tem com a Acessível. Nova Family Care e com a Marlboro Pharmacy. Tá? O custo, a gente tem as consultas por $40 e os exames anuais por $99, que é um preço acessível. Agora, o que inclui nesses exames anuais? É realmente um hemograma, um rim, fígado, colesterol, tireoide, urina e Pressão? a pressão. Não, isso são os laboratórios, né? Ok, Então, sim. assim, eu falei os laboratórios que inclui nos exames de $99. Muitas pessoas vêm comigo preocupadas com as vitaminas, os hormônios. Isso também a gente pode adicionar nos exames. Claro que eu posso adicionar nos exames. Vai ser um custo adicional? Vai ser um custo adicional. Entendeu? Mas eu vou te ser sincera, a gente pode olhar um quadro completo do paciente com as coisas que a gente olha médicas, entendeu? Um hemograma é importante. Olhar o rim, o fígado, entendeu? É importante. Olhar sua tireoide é importante. Olhar o colesterol é importante. Agora, claro que como as maioria das consultas são online, eu peço para pressão. E olha, brasileiro gosta de ter pressão alta. Não que gosta, mas Geneticamente, Ainda tem mais uma nesse lugar, né, doutora? predisposição. O pessoal trabalha tanto, né? Tem uma predisposição genética, infelizmente, a ter pressão alta. Então, o que eu falo é, vai lá na farmácia de Marlboro, compra um aparelho de pressão, tem aparelho de pressão lá, preços acessíveis, entendeu? Não precisa ser um de $100 que fala com você, não precisa ser nada muito sofisticado, entendeu? Qualquer aparelho de pressão funciona e tem ali na farmácia para vender. E aí eu peço para medir a pressão e sempre me dá um número completo. Porque é uma outra coisa que eu posso falar. Sempre me dão, minha pressão é 12/8. Mas na verdade a gente precisa de todos os números. E eu posso explicar por quê. Porque a gente fala aqui, vamos dizer, 140/90, se a pressão está alta. Então uma pressão de mais de 140/90 é considerado alta. Mas eu preciso saber se realmente é 148/98, que seria mais perto de 100, ou se é 141/91, que é mais próximo de 140/90. Então isso aí me dá muita dica de como eu vou tratar a pressão alta. Ô, doutora Ana, eu tenho uma dúvida pessoal minha, igual você pode disse aí. Quando, até mesmo serve para mim como exemplo, quando faz a medição lá da 148/90, no Brasil seria 14 por 9. 14 por 9. 14 por 9. E 98 é 9. É só o primeiro número. Então 148/98 seria 14 por 9. Mas tá vendo? O 9, o 98 pra mim é 100. Então seria 14 por 10. culturalmente no Brasil é só, né, dois, É só dois números, mas é importante. importante saber todos os números. Quem não entende, vou te ser sincera, que tem dificuldade a entender o que eu tentei explicar, é só me mandar foto. Me manda foto do aparelho de pressão. Pronto, eu já Lá vi. na farmácia, a gente tem, então pode entrar a qualquer hora, os nossos horários de atendimento das 9 às 7, segunda a sexta, sábado das 9 às 4 e estamos fechados no domingo. Pode entrar a qualquer horário, a gente sempre vai ter alguém que pode medir a sua pressão e glicose também. Então, Gratuito, doutora Viviane? Ou paga, se tem que pagar algum valor para fazer essa medição? gratuito. E daí a gente pode, quantas pessoas que vieram na farmácia estão com pressão, estão com dor de cabeça e vêm atrás do medicamento para dor de cabeça. A gente fala, senta, vamos medir sua pressão. E daí que a gente vê que essa dor de cabeça é por causa que a pressão está alta. Então, quando você menciona, Érica, o que está acontecendo dentro do nosso corpo silenciosamente, né? Que talvez a gente não sabe o porquê que a gente está sentindo alguns sintomas, ou também tem muitas pessoas que não têm sintomas com pressão alta. Então, é assim, é muito importante mesmo medir, isso é algo que você pode medir na farmácia ou em casa, junto com os laboratórios, né? Para ter uma ideia de como o seu corpo está por dentro, que daí é só desse jeito. Uma dúvida sobre pressão, eles falam também que muitas das vezes a pessoa que tem até a pressão baixa, muitas das vezes é até mais silencioso e perigoso para a pessoa, por exemplo, desmaiar, alguma coisa desse tipo, ou tanto faz a pressão tão mais baixa? Não existe pressão baixa. Não existe? Assim, existe, tá? Mas o povo que tá vindo comigo não vai ter uma pressão baixa. Pode até ter uma pressão de 10/6, que é considerada mais baixa, mas ainda é considerado normal. Se realmente a sua pressão tá baixa, você tá no hospital. Você não vai vir pra mim. Entendeu? Você vai ter uns sintomas severos que vai te levar a ver que é uma coisa severa que você tem que ir pro hospital, entendeu? A pressão alta, igual a doutora Viviane disse, é dor de cabeça. E a pressão baixa? A cabeça também, quem tem esse... Exatamente, não vai ter sintoma. Não 10%, tem sintoma. 10% é normal. O pessoal da frieza, Por isso que eu falo que não existe, entendeu? Mas assim, eu também posso falar. Bom, eu posso estar te dando um remédio de mais de pressão. Aí sim, a pressão vai estar baixa porque eu tô te dando remédio de mais de pressão. Então aí tem uma razão, entendeu? Mas vamos dizer que é uma pessoa que, eu acho que é o que você tava falando, que é uma pessoa que, sabe, não toma nenhum remédio de pressão e que fala
que a minha pressão é baixa. Uhum. Não. Um Entendeu? Você não exemplo vai é, a minha pressão é 90 por 60. 90 Né? por Esse é o 60. normal meu, é uma pressão baixa, porque uma assim, pressão baixa. 120 por 80 tá exatamente. sendo normal, mas esse é o normal pra mim. Então a Exatamente. gente sempre fala, é sempre bom você saber qual que é a sua Qual que é a pressão sua normal. pressão normal. Porque se a minha pressão tivesse 120 por 80, Uhum. eu talvez seria alto pra mim e eu tava se sentindo sim. Doutora Lilian, esse 120 por 80, então, seria 12 por 8? 12 por 8. Ah, ok. Bacana. E daí a pressão, assim, tem o componente genético, né? E tem o componente que também a gente pode, excesso de peso ou muito sal, também pode, né? Tem outras Tomar coisas que bastante aqui... água, ficar desidratado. E brasileiro vai gostar de não tomar água. E Todo caso, mundo assim, pode bem aprender a tomar saudável, né? Mas assim, então, mas a pessoa que tá assim, bem fitness, né? Se tem o componente genético, é uma coisa que talvez você não pode evitar. Então, por isso que é sempre bom estar checando o exame de sangue, medir a pressão, glicose, porque a gente sempre carrega, né, esse componente genético que a gente não sabe o que está acontecendo ali se a gente não checar. Assim, os exames de rotina, assim, o que é padronizado, seria o certo, seria o quê? De 6 em 6 meses, anualmente? Anualmente, mas depende de cada paciente, Uhum. tá? Porque a questão é o seguinte, se você, se seus exames são relativamente normais, Uhum. eu posso te ver daqui a um ano, Uhum. entendeu? Mas se os exames não estão bons, aí o padrão é diferente. Então, depende de cada exame. Um padrão que eu posso te dar é de diabetes. Então, para diabetes, o padrão é a cada 3 meses. Então, realmente, eu gosto de olhar os exames a cada 3 meses. Agora, se é um paciente que eu já estou seguindo, a diabetes está controlada, a gente pode fazer a cada 6 meses. Ah, ok. Então, assim, eu já tenho pacientes que estão seguindo comigo há muito tempo, que eu só faço o exame a cada 6 meses, porque, assim, pra aliviar no preço também, entendeu? Mas a diabetes está controlada, eu sei que tá tudo tranquilo. E tem mais uma, eu tenho mais uma pergunta. Aham, pode falar. Nesse painel de exames, eu creio que mais de 50% das pessoas que moram principalmente nessa região de pouco sol, tem a deficiência de vitamina D. Uhum. E é um problema, não sei se posso falar um problema, mas é uma coisa que você praticamente não sente. Uhum. Você às vezes sente depressivo, que pode ser a falta de vitamina D, você sente alguns sintomas, mas não sabe exatamente o que é a falta da vitamina D. E será que vocês poderiam falar um pouquinho sobre esse exame e quanto importante ele é na vida das pessoas? Então, eu falaria o seguinte, é importante checar pelo menos uma vez, Uma vez por tá? ano. Não necessariamente uma vez por ano. Se eu sei mais ou menos quanto tá, e sua vitamina D tá baixa, eu posso te falar para tomar pro resto da vida. O que acontece com muitos pacientes é o seguinte, eles tomam por 3 meses e acabou. Verdade. Aí fala assim, minha vitamina acabou. Acabou. Aí quer testar a vitamina de novo, entendeu? Mas eu tenho a vitamina de 3 meses atrás. Então eu não preciso ficar testando vitamina, entendeu? É só realmente saber uma base. Agora, a vitamina D é importante ter uma base, porque é um pouco diferente da B12. A B12 sai no xixi. Então, assim, se você tá tomando muita B12 e tá em excesso de B12, Ela não tem libera problema. no corpo. Vai sair no xixi. A vitamina D, ela pode subir no corpo e ela não vai necessariamente sair. Então, você pode ter um excesso se você tomar demais. Ela fica retida. Exatamente. Tem vitaminas na água e na gordura. E na Então, gordura. você tá na gordura nossa ou na água, né? O da água a gente Da vai água. eliminar na urina Na e urina. a da gordura é onde pode chegar a um nível tóxico. Um nível tóxico. Né? Então a gente precisa se medir para ver. Pra saber A vitamina quanto. D é de 30 a 100. É 30 Né? a 100. 30 a 100, quando em média, a maioria estamos abaixo de 30. Abaixo de... Nossa, eu já vi paciente com 6. Vitamina D Com de seis? 6, 5. Isso é muito baixo. Daí o que a gente Entendeu? faz? A Ana passa a vitamina para uma vez por semana de 50 mil unidades, que aqui é uma dose alta. Você toma uma vez por semana, normalmente por Pra 12 dar- semanas. é, Né? Dá um exatamente, boost, pra dar um aí boost. depois Aí abaixa. depois tem pra que manter. continuar tomando pra manter. Uma dose mais baixa e Uma manter. dose mais baixa pra Porque o manter. que eu falo, a gente sobe, né? Daí tem que manter com todas as vitaminas. Uma multivitamina é excelente para tomar diariamente. Só Eu que a concordo. multivitamina, ela tem um pouco de cada vitamina. Se você identificou uma deficiência específica, vitamina D, B12, ou Normalmente ferro, algo Uhum. assim, E o daí ferro. é onde você toma multivitamina, mas daí toma esses à parte também. O ferro é outro que todos os brasileiros me perguntam, muitas das mulheres, né, me perguntam sobre o ferro. O ferro é a mesma coisa, excesso de ferro não é bom. Então, assim, a gente realmente tem que ver o nível do ferro para saber se tem uma deficiência de ferro, sim ou não. Ferro injetável, pode tomar? Pode tomar, mas são em certos casos, não são em todos os casos. E a absorção do ferro oral, sim, funciona, tá? Porque eu sei que tem pessoas que acham que o ferro oral não necessariamente funciona. Funciona, ele funciona, mas ele funciona um pouco mais devagar. Então, e tem alguns ferros na farmácia, e tem até na farmácia de Marlboro, que é melhor pro estômago, que não afeta tanto o estômago como outros. O ferro, entendeu? ele é difícil para É tolerar. difícil tolerar o Pode perder gosto. intestino. E pode O gosto também não é muito bom. Daí, para o corpo absorver mesmo o ferro, precisa de um ambiente ácido. Então, a gente fala sem comida, né? Ou junto, que nem a gente tem o Com a Vitamin vitamina C, C, junto com a vitamina C, junto com o suco de laranja, limão, Abacaxi, algo né? ácido. Senão, o que acontece? Você mesmo não vai absorver o máximo daquele comprimido. Ah, ok. Então, é importante.
importante. Então vamos aqui. Perfeito. Vamos, a gente tem muitas perguntas. Vamos aqui, pessoal, para a segunda pergunta. A gente vai aqui para a segunda pergunta. Depois que finalizar a segunda pergunta, é o primeiro bloco. E aí a gente vai ter mais 3 blocos. Porque a gente tem que fazer umas interrupções aqui devido ao período, né, das câmeras ali, para depois a gente estar fazendo os cortes. A segunda pergunta é como funciona a prescrição dos medicamentos depois da consulta? Claro. Bom, então, a prescrição no Brasil, usualmente, o povo pega a prescrição num papel, né? E leva na farmácia. Aqui é um pouco diferente, é como se fosse um e-mail. Então, a gente manda um e-mail para a farmácia e a farmácia recebe as prescrições eletrônicas. Então, é uma forma mais automática de mandar prescrição para a farmácia. Maravilha. Olha, pessoal, a gente vai encerrar aqui esse primeiro bloco. A gente vai retornar aqui daqui uns 2 minutinhos, entre 2 a 3 minutos. E quem tiver perguntas, dúvidas, vocês podem mandar aqui para o 617-319-7124. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. E fala, comunidade, tudo bem? É uma honra aí muito grande ter vocês aqui, né, na Rádio Beto Classificados. Estamos aqui de volta no segundo bloco, né? Estamos aqui nesse bate-papo saudável, né? Muito importante aí para toda a nossa comunidade. E também falando aí um pouco, né, sobre saúde e bem-estar. Estamos aqui com a doutora Viviane, estamos aqui com a doutora Ana e também estamos aqui com a esteticista, a Érica Pruller. Vamos aqui, então, para a próxima pergunta. Doutora Viviane, como que a receita chega até lá na farmácia? Fala para esses ouvintes nossos aqui da rádio aqui, por favor. Então, primeiro, a gente marca a consulta com a Ana, né, a equipe dela, ou se você tem o seu próprio médico, normalmente aqui eles não dão a receita para você em mãos, né, mandam eletronicamente para a farmácia. Então, primeiro passa por uma consulta, eles não dão a receita para a farmácia, logo, 15 minutos o medicamento pode ficar pronto, passamos pelo seu seguro, se não tiver seguro também temos ótimos preços, e daí você pode ou vir retirar na farmácia, ou a gente faz entrega. Entregamos por Massachusetts inteiro. Nem precisa ir lá, você já recebe Não em casa. precisa ir lá. Então, essa terminologia de telehealth aplica para a farmácia também, telepharmacy. Hoje em dia, você consulta, a gente faz o medicamento, manda para você ou fisicamente no mesmo dia, ou por correio. Tem correio de 1 dia e de 3 a 5 dias, né? E você recebe na sua casa, sem ter que sair de casa. Não tem empecilho a distância, tá vendo, pessoal? Vocês Isso aí, recebem tá vendo, na pessoal? sua casa e No rápido. conforto, né? No conforto da sua casa e bem rápido. No conforto. Então, olha só para vocês, para o pessoal que está aqui na rádio, né, na sintonia, para vocês, olha só, gente, só que vocês não precisar deslocar, sair de casa e tal. Resumindo, né, faz tudo online. Tudo. Isso. E não precisa tirar um dia de folga do trabalho. Então, Isso 20 mesmo. minutinhos, né, Ana? Para lá no trabalho, toma Isso um aí, break, na hora do faz a almoço. consulta, a farmácia já entra em contato com você por WhatsApp, né, do medicamento tá pronto, e já finalizamos tudo ali, pode... A maioria do carro mesmo. Isso A maioria das minhas consultas são no carro. E em relação ao exame de sangue, onde essas pessoas podem ir para fazer os exames? Sim. Então, a Nova tem uma parceria com a Quest, que é o laboratório maior dos Estados Unidos. Tem vários Então, localidades, o várias Quest cidades. tem, o que eu falo é igual 7-Eleven. Em Tem todo todo lugar. canto, entendeu? Tem, é igual, acho que não tem 7-Eleven aqui. Tem. Talvez não tenha quantas Então não tem tanto Você- lá na Flórida, porque agora eu tô pensando, né, Não talvez tem tanto. BP, qualquer. Mas tem Que nem igual Dunkin' Donuts nosso, né? isso mesmo, tem igual Dunkin' Donuts, é isso que eu ia falar. Tem em todo lugar. Então, cada cidade, mesmo sendo uma cidade pequena, vai ter um laboratório próximo da sua casa. Então, quando a gente manda o pedido do exame de sangue, eu mando também com um link para a pessoa agendar a consulta com o laboratório. Nesse link, você vai clicar no link e vai colocar seu código postal. Quando você colocar seu código postal, vai ter os laboratórios próximos da sua casa. Perfeito. Pessoal, lembrando aí que o telefone, né, da farmácia aqui de Marlboro é 508-350-7177. Esse também é o WhatsApp, né, doutora? Não, esse é a nossa linha fixa. Esse é o fixo. Agora, Vamos lá no WhatsApp, por gentileza. 508-680-6606. Então esse aí, pessoal, Bem facinho pra gravar. é o Isso aí, WhatsApp. gente. Oi, é que eu deixo com você aí a próxima pergunta, por gentileza. Vamos lá, pessoal. A próxima pergunta, Sobre a dipirona e o Senex. vamos falar sobre dipirona. Receita do Brasil Receita e do de Brasil. pirona. Isso aí o pessoal Duas deve chegar na coisas farmácia que direto e perguntar, né, todo doutora? dia. Isso, pessoal. Se eu tiver uma receita do Brasil com um médico do Brasil, receita, né? Tá de papelzinho, mesmo sendo para mim ou para outra pessoa, eu posso ir na sua farmácia e pegar a receita? O remédio, a prescrição? Infelizmente, se o médico não tem licença para atuar a medicina dentro dos Estados Unidos, a receita dele não tem validade dentro dos Estados Unidos, né? Quando a gente pensa em todas as... tudo que pode acontecer, né? Se o paciente tomar um medicamento, acontecer alguma coisa. Então, assim, felizmente, as receitas dos médicos do Brasil, só se tiver a licença aqui, né? Não vai ter. Então, então o que a gente faz? A gente agenda a consulta com a equipe Nova Family Care Ok. para cuidar dessa necessidade de receita. Então, a maioria das receitas a equipe consegue, né, dentro de uma consulta clínica, onde eles vão ver a necessidade dos medicamentos. A maioria das vezes pode prescrever os mesmos medicamentos, ou talvez fazer alguma troca baseado no quadro médico. Mas tem muitos pacientes que gostam de consultar com os médicos do Brasil, eles podem continuar consultando, mas aí passa pela consulta para daí ter o acesso ao medicamento, à receita. E é o mesmo também nos laboratórios, porque os laboratórios do Brasil, como o médico do Brasil não é licenciado,
a gente tem que transcrever essa receita de laboratórios também. Quando a pessoa tem seguro de saúde, principalmente, a gente pode colocar os exames dentro do seguro de saúde. E vários desses exames a gente consegue colocar os códigos necessários para ser cobertos pelo seguro também. Então, a receita, né, tanto de medicamentos como de laboratório, precisa ser reavaliada. Entendi. Vamos aqui na próxima pergunta. Como funciona, doutora Viviane, o delivery de medicamentos da Marlboro Pharmacy? Muito fácil. Podemos finalizar tudo pelo WhatsApp, né, o pagamento, ou pode pagar cash na hora de entrega. Trabalhamos com o correio e com a UPS, né? Então, se você prefere, se não tem nenhuma urgência, podemos mandar para o correio de uma noite ou de 3 a 5 dias, né? Se não é uma coisa de urgência. Ou também temos o Renato, que faz as nossas entregas por agora, né? E ele faz a entrega a partir das 7 da noite, né? Então, das 7 da noite ele roda Massachusetts, gente. Ele vai para todos os cantos, Lowell, New Bedford, Fall River, ele já foi. Então, não tem lugar em Massachusetts que a gente não pode entregar. Por agora, só temos licença em Massachusetts, por isso que eu falo, né? Tem que estar aqui dentro pra gente poder entregar. Produtos que não precisam de receita médica, a gente pode mandar pelos Estados Unidos inteiro. Então, pode entrar em contato com a gente. Se é algo que a gente pode vender sem receita, podemos entregar para você onde você estiver dentro dos Estados Unidos. Certo. E também, doutora Viviane, doutora Ana, é uma dúvida, né, que muitos nós da comunidade nós temos sobre a Novalgina. A Novalgina, ela é estritamente proibida aqui nos Estados Unidos, não é isso, doutora? Dipirona, né? Pode falar. Dipirona. Dipirona, infelizmente, é uma substância que eles não liberaram, anos atrás, tinha dentro dos Estados Unidos, eles pararam, não pode ter nenhuma substância, então, infelizmente, as composições que tem Dorflex, ou, né, que tem dipirona, a gente não pode ter, mas temos os equivalentes. Então, tem o acetaminofén, temos as composições que aqui tem relaxante muscular, né? Daí pode passar pela uma consulta, pegar assim, o que eu vejo diferente do Brasil daqui é o seguinte, tipo um Dorflex, eu não sei o que é Dorflex, pra ser sincero, eu vou ter que olhar, mas usualmente é o seguinte, os relaxantes musculares e anti-inflamatórios, que tipo Novalgina, dipirona, seria um anti-inflamatório, é tudo junto. Então você tem 3, 4 remédios em uma pílula. Aqui, infelizmente, eles não fizeram isso. Eles fizeram em algumas, mas não foi pra frente e o remédio é caro. Então, assim, não vale a pena. Então, às vezes, você fala, não, mas eu tô tomando um comprimido no Brasil e resolveu. Aqui eu tento tomar um ibuprofeno e não funciona. Mas é porque você não tá tomando a mesma coisa. Pra você conseguir um relaxante muscular, um anti-inflamatório e mais talvez um remédio pra dor no nervo, que eu usualmente prescrevo gabapentina, seriam 3 remédios diferentes. E esses seriam prescrições, entendeu? Então, assim, seria o 3 em 1 que você tá tomando no Brasil, entendeu? Então, aqui a gente escuta muito que os medicamentos são fracos, ou não Funciona, prestam, né? funciona. Sim, a gente entende por quê. No Brasil, o ibuprofin, ele já começa a 600 miligramas. Aqui o ibuprofin começa com 200 miligramas. Então, mas você pode tomar o acetaminofén, o Advil é ibuprofeno. Pode tomar 3 comprimidos de 200 miligramas, né? É importante tomar com comida no estômago para não prejudicar o estômago e não tem nenhum problema. Então, a gente fala, sempre entre em contato com a gente, porque a gente vai ver o que você pode tomar, o que tem de venda livre. Se não, os mesmos medicamentos que tem no Brasil, tem aqui. São a mesma A forma, maioria, né? a maioria pode ser. assim, dipirona não tem, mas tem muitos parecidos com dipirona, Exatamente. entendeu? Tem nomes diferentes, porque tem lá, nomes às vezes, diferentes, é a mas- marca, né? Mas a gente olha, se você for na farmácia e falar assim, o Dorflex, a gente vai ver os ingredientes ativos dentro dessa composição e falar pra você exatamente se precisa de receita médica ou não. Ok. E daí tem. Como é venda livre no Brasil, um relaxante muscular junto com um anti-inflamatório ou analgésico é bem mais forte do que o que a gente tem de venda livre. Mas não é que a gente não pode te ajudar com o que tem de venda livre e receita. E uma outra coisa que eu vejo muita, falando nessa questão de dor, entendeu? Porque tem muita gente com dor nas costas, entendeu? Uma dor no ombro, porque tá trabalhando duro. E vai no hospital. E o que o médico vai falar? Ibuprofeno, entendeu? Infelizmente, com o seguro limitado, o MESAF limitado, muitos dos médicos aqui não querem prescrever nenhum remédio que seja controlado, que precisa de receita, entendeu? Então você vai no hospital... Aí já seria Exatamente. um antibiótico, né? Assim, o antibiótico vai ser coberto, mas um remédio que não vai ser coberto pelo seguro, que seria vamos dizer, um meloxicam, que é tipo uma dipirona do Brasil, que seria um anti-inflamatório mais forte, que é realmente de prescrição, ele não vai querer prescrever, entendeu? Então, assim, o que acaba acontecendo o povo vai pra emergência, pra uma dor nas costas, o médico fala pra tomar ibuprofeno, porque é um remédio de farmácia que você pode comprar, mas não vai ser tão eficaz como tomar um anti-inflamatório que seja de prescrição, que é um pouco diferente dos anti-inflamatórios que tem de venda livre, e mais com um relaxante muscular, que também precisa só com receita médica. Doutora, e nessa consulta, os pacientes que entrarem em contato, aí no caso, após a sua análise, você tem autonomia, Exatamente. após a verificação, para fazer a prescrição e mandar para a farmácia, E né, o que a gente sempre
sempre explica para os pacientes é que é uma consulta completa. Exatamente. Então, conversa sobre a dor que você está tendo, mas também use aquela... Se você não tem um médico, um clínico geral, né? A Ana a Nova Family Care pode te acompanhar. Então, fazer exame de sangue, fazer um check-up. Usa não só para urgência, mas também para ter uma clínica geral de cabeceira. Muitas vezes a gente está vendo os pacientes, por causa do gasto limitado, indo na emergência, né? Passa o dia na emergência para daí sair de lá só com medicamentos Com que se eles ibuprofeno. tivessem entrado Com ibuprofeno. exatamente. Aham. A gente fala, por favor, entre em contato com a gente da Marlboro Pharmacy, que as coisas de venda livre a gente vai explicar todos que você pode, né? Tomar e daí depois a gente vê se precisa de consulta médica. Você pode consultar com a Ana, pegar o medicamento mais rápido do que você passou pelo check-in na emergência. E Muito essa- mais rápido, e você essa fica lá 4 consulta- horas, dependendo da Muito mais emergência. rápido, resolve, e daí você vai ter uma clínica, uma médica de cabeceira para você. E essa consulta, né, doutora Ana, após a pessoa fez a consulta, você prescreveu, então no dia seguinte, ou dependendo da situação, até no mesmo dia, o remédio já está pronto na farmácia? O remédio vai estar pronto dentro Olha, de pra 15 você minutos na farmácia, vou ser sincera. Olha, muito Às rápido. vezes nem muito terminou a consulta, Nem- né? às vezes nem Eu já terminou a tenho consulta medicamento e ela pronto. já tá com o medicamento. Então, olha, literalmente meia hora, né? Aham. Marca a consulta, faz a consulta de mais ou menos 20 minutos e pega o medicamento em meia hora. Em meia É hora. muito É muito. E falando Já de pode consultas marcar o completas, delivery que já chega rapidinho. Exatamente. Muito conveniente, gente. e falando de consultas completas, é importante olhar tudo, né? Então, assim, não é só laboratório. Tem o preventivo, o Papa Nicolau, tem mamografia para mulheres acima de 40 anos, tem o PSA, que é, sim, esse é exame de sangue, mas é o PSA para olhar a próstata. Muitos homens me perguntam sobre exame de toque da próstata, mas, olha, eu não faço há mais de 10 anos, na verdade. Eles mudaram as indicações para exame de toque. Então, realmente, não é necessário mais. Todos os homens escutando Feliz da podem ficar felizes da vida, porque a recomendação Esse exame, não é doutora, mais necessária. Ele pode ser feito, eu falo, não tenho vergonha de falar, tenho 48 anos, eu já fiz uma vez e não vi nada demais. Sobre esse exame da próstata, ele pode ser constatado e feito pelo exame de sangue? Pelo exame de sangue. Então, assim, eles mudaram, a Associação Urológica dos Estados Unidos, mudaram a classificação para ser, porque a gente pode seguir com o exame de sangue. Então, é importante medir o nível todo ano, para um homem, dependendo do histórico acima de 45 anos, não necessariamente precisa ser 40 anos. Desculpa só te interromper, e ele chega a ser tão seguro quanto o exame de toque, o exame de sangue? É seguro, baseado nos estudos que eles fizeram, é seguro, mas é seguro o seguinte, se você está fazendo todo ano. A rotina, né? Exatamente. Ok. Então, assim, depois dos 40, depois dos 45, seria importante fazer o exame de próstata pelo sangue todo ano. Porque aí eu posso ver e seguir para ver se o número está aumentando. Entendi, Entendeu? entendi. Então, assim, a gente começa mais cedo para ter uma base. Entendeu? E aí, se eu tiver aquilo todo ano, agora, vamos dizer, você faz esse ano, aí você não vai fazer daqui 5 anos. Aí eu não tenho uma base. Entendi. Aí passa a não ser tão completo como era. Entendeu? E esses outros exames que você referiu, o Papa Nicolau, a mamografia, você faz em clínica ou você indica? Então, eu indico as clínicas que fazem mamografia a preços acessíveis, que tem um Papa Nicolau a preço acessível. Eu tenho acesso a realmente todas as clínicas de Massachusetts. Me levou um tempo, vou ser sincera, eu acho que me levou 2 anos, entendeu? Mas agora eu tenho acesso a maioria dos hospitais e a maioria dos lugares, dependendo de onde você mora, onde te indicar para fazer os exames E necessários. outros exames também, né, Ana? Assim, ultrassom, Sim. raio-x. É exatamente a mesma história. Se vai precisar indicar. de um ultrassom do abdômen, se precisar de uma tomografia, se precisar de uma ressonância magnética, tem todas as clínicas e, na verdade, o preço é acessível. É um pouco caro para fazer uma ressonância magnética? Sim. Entendeu? Mas não é de preço como não a gente, é eles o que querem a pessoa gente, né? pensa, entendeu? Não vai ser $1.000, entendeu? Né? Os exames que a gente faça, a maioria não fica, não dá pra fazer, entendeu? A maioria dá pra pagar, O caro entendeu? é ir pra emergência O caro e daí é receber uma conta uma da conta emergência. absurda. Exatamente. Porque a emergência em si é muito caro. E daí todos os exames que eles vão fazer lá, né, fica caro. Fica Mas caro. fazendo por fora, as clínicas têm preços bem mais acessíveis. Só pensando no exame de sangue, um hemograma completo $99, isso é um preço acessível. Mas Mas às vezes quando é feito... Eu acho que eu já vi $2.000 exames de sangue, que é que eu fiz, que é o que eles passam pro seguro pagar, $2.000? né? Então, $2.000. É. Então, assim, a realidade de pagar, né, privado é Assim, eu diferente. já vi clínica particular para um físico cobrar só a consulta $600. Exatamente. Clínica particular. E- Então, assim, quando você está oferecendo a $40 uma consulta, gente, não tem desculpa. Não Vamos e faz tem o igual, físico. não tem igual. não tem. E hoje em dia, assim, presencialmente, que nem tudo que a Ana pode fazer, mesmo com o video call, né? O video call e o acesso das clínicas presenciais ao hospital para fazer os exames necessários, os exames de sangue, não precisa ela estar aqui presencial. Claro que a gente quer que ela venha aqui para nos visitar, mas dá. E as pessoas até preferem, né, Ana? Porque Preferem assim, online, não porque quer, é tão mais fácil. É muito mais fácil. Quando Hoje vai é tudo- presencial, a gente não quer matar trabalho e não aparece na consulta. Hoje em né? dia, tudo Então, remotamente já facilita muito. Facilita Né? muito a vida. Doutora Viviane, eu estou aqui com mais uma pergunta. Como funciona o acompanhamento de exames laboratoriais? Então, essa pergunta é mais para a Ana. Essa não é pra mim. Aham. Vamos lá.
Peraí, como funciona? Como funciona o acompanhamento, O acompanhamento. dos exames dos Tá. laboratórios? Então, usualmente o que acontece é o seguinte, eu vou te ver para uma primeira consulta, né? Uhum. Que seria você me explicar quais são seus sintomas, o que você está sentindo. E baseado nessa conversa, nessa consulta, a gente pode decidir quais exames você precisa, Uhum. entendeu? Eu até prefiro fazer assim, eu vou te ser sincera, tem muita gente que tenta comprar laboratório avulso, mas o problema é que acaba não fazendo o específico porque não tem a orientação médica para ver qual exame realmente precisa, entendeu? Baseado nos sintomas. Uhum. Então, baseado naquela conversa, naquela consulta, baseado, vamos dizer, na idade do paciente, entendeu? A gente vai recomendar os específicos exames de sangue, aí, baseado nisso, você vai no laboratório Quest e vai fazer os exames. Depois que tiver feito os exames, eu vou te pedir para agendar uma próxima consulta para a gente conversar sobre os resultados. Sobre os exames, igual foi dito aqui, né? O exame de sangue. E se os pacientes precisarem também fazer o exame de fezes e urina também, vocês fazem essa A de solicitação fezes e também? urina no laboratório faz também, Também. entendeu? Se for, assim, um raio-x, se for um ultrassom, aí vai ser mais um centro de imagem Ah, ok. que usualmente é associado com o hospital. Que no caso também, né? Os parceiros seus também, né? Exatamente. Eles vão estar fazendo esse tipo de exame. Exatamente. Érica, eu deixo com você aí a próxima. Eu só tinha mais uma pergunta para você. Se vocês oferecem também as vacinas contra o flu, Perfeito. eu sei que agora já não está mais comum a vacina do Covid, Aham. mas gripe, Covid, shingles, essas... O pólen chegando aí também, né? Pólen Muita gente chegando aí, vamos alergia, falar né? do pólen também. Sim, na farmácia aqui podemos dar e temos todas as vacinas. No Brasil, eu sei que injeção, né? Diferente do que vacina, mas assim, injetáveis, vamos falar, né? De injetáveis. No Brasil é bem comum ir na farmácia e dar um beta 30 ou Tomar uma injeção. tomar uma injeção para o que você está sentindo. Infelizmente, aqui eles não liberam na farmácia fazer isso. Então tem que ser num consultório, no hospital, numa clínica, aonde eles vão dar essa injeção. Vacina, sim, temos todas na farmácia. Ajudamos muitas pessoas que estão no processo de imigração. Porque lá você tem que provar todas as suas vacinas, né? E às vezes, se você não tem o cartãozinho de vacinas quando era bebê, Uau. daí Tem que você, tomar você novamente. vai ter que tomar novamente. Então, vacinas que talvez as outras farmácias não têm, a gente tem a de polio, tem a Varivax de varicela, temos as de hepatite, todas que eles pedem, que precisa, a Shingrix, né? De shingles. Qualquer pessoa acima de 50 anos de idade qualifica para essa vacina, que é contra o zoster, a herpes A zoster. volta da catapora. Ah. Então, peraí que ela tá pensando em inglês, mas... Eu- Então, catapora. a vacina do shingles é recomendada acima de 50 O anos xingo seria catapora? pra volta da catapora. Eu vou te explicar, tá? A maioria das pessoas foram expostas à catapora a uma parte da vida, tá? E o que acontece depois dos 50 anos, com a imunidade talvez um pouco mais baixa, essa catapora vira o que a gente chama de shingles. E é uma doença, vou chamar de doença, que causa usualmente no torso umas bolinhas que queimam e dói muito. Então é um processo muito doloroso e tem tratamento. Mas é um processo doloroso que é evitável com a vacina. Oh, entendi. Então, eu sempre recomendo, acima de 50 anos, tomar a vacina do shingles e também tomar a vacina de pneumonia. E tem E não todas as duas precisa na de farmácia. receita, é só chegar lá e falar Só que chega precisa. na farmácia, exatamente. exatamente. Os seguros, né? Vacina ou seguro, se você tem seguro, vai cobrir. Normalmente não precisa pagar nada. E se for se não tem seguro, pode entrar em contato com a gente sobre os preços. O GoodRx, é assim que fala? É um cupom, é um cupom aham, que vocês que a gente oferecem. aceitamos sim. Sempre Dá um tentamos descontinho. dar o desconto mais baixo ainda do que o Dá um GuraRx. descontinho bacana. aham, Sim. Perfeito. E eu ia falar outra coisa, era da A gente tá falando vacina. dos injetáveis, né? Então a gente Ah, tá é. falando sobre, estamos na estação do Do pólen. pólen. Isso. É E isso. o que é Do pólen. mesmo, né? Não tem uma vacina contra o pólen. É uma injeção, É um mesmo. corticoide, né? Então, realmente, a vacina do pólen não existe, tá? Eu sei que Sempre- todo sempre mundo informado. chama de Vacina. vacina do pólen durante essa época do ano. Corticoide. Aham. É. É uma medicamento. cortisona, É. é um medicamento, é uma beta 30, que todo mundo conhece no Brasil. É isso que você está tomando. Não é bom tomar cortisona todo ano, porque o que acontece com cortisona? Pode te dar osteoporose, diabetes. Uau. Então, não é uma coisa que é aleatória para eu tomar todo ano. Então Entendeu? quer dizer aquela coisa que, principalmente eu tenho os grupos meus de WhatsApp e o pessoal às vezes o tempo todo tá lá, eu Cadê quero a vacina? tomar a vacina do pólen. Então, como se diz, tem que passar por uma consulta antes. Então, né? pode entrar em contato com a gente na Sim. farmácia, porque tem antihistaminos que não precisam de receita médica. Tudo vai depender do seu nível de alergia. Tem colírio, tem spray nasal e tem medicamento para tomar via oral Oh. diariamente. Se você fez uso de todos e realmente a sua alergia está muito forte, a gente agenda a consulta, onde você vai poder tomar um medicamento curto prazo, né, para acalmar aquilo. Por quê? Se você tem predisposição para asma, né, ou você tem asma, essa alergia pode causar falta de ar e piorar a asma. É aonde entra com isso. Mas somente para todo mundo tomar essa injeção e se expor, não é indicado. não é Então vocês começam no nível baixo, né? Que é oral, através de gotas. Mas, né? assim, eu não vou falar que eu não prescrevo. Na verdade, a alergia aqui tá forte, entendeu? E vai chegar mais
forte ainda, porque só tá no início, né? Mas não é pra todos. Mas não é pra todo mundo. Tem que ter certeza que você tomou os remédios de Tentou farmácia, tentou todos os da outros da farmácia farmácia. pra poder- E o spray nasal, vou te ser sincera, funciona bem, porque a maioria toma só o remédio oral, mas não usa o spray nasal junto, entendeu? E os dois juntos funciona muito bem. Agora, quando tem que prescrever cortisona, que seria a vacina do pólen, não tem problema. Se realmente seus sintomas estão severos o suficiente, você tá tomando os remédios de farmácia e não tá adiantando, a cortisona é um milagre, entendeu? Então, assim, eu posso prescrever a cortisona em cápsula, em pílulas, que vai ser a mesma coisa de tomar uma vacina do pólen, entendeu? Então, assim, vai fazer o mesmo efeito, porque, na verdade, é o mesmo remédio, entendeu? Então, vai ser um milagre? Vai ser um milagre, vai resolver sua alergia, mas é pra não fazer todo ano. Porque E não se é uma precisar, vacina, não é um Os remédio. preços da agendar a consulta e pegar o medicamento fica mais em conta do que o preço da injeção. Então, assim, se tiver pensando também financeiramente o que é melhor, sempre a saúde em primeiro lugar, né? certeza, Mas também aham. financeiramente, Sim. o de via oral e marcar consulta e daí pode conversar sobre outras coisas também, é melhor. Agora, sair um pouco do pólen, vamos falar um pouco, que muita gente mandou mensagem, ô Beto, pede lá para elas falarem um pouco do tema sobre, para os homens, né, em relação à testosterona, e para as mulheres aí, reposição hormonal. Vocês também têm parceiros, vocês também atuam nessa área? Então, estamos fazendo a consulta de reposição hormonal. As minhas consultas de reposição hormonal são um pouco mais caras, tá? As consultas são $40 para reposição hormonal. 80. Ó, 80, desculpa. 40 normal, 80. Peraí, vamos começar de novo. As consultas de reposição hormonal são $80, então um pouco mais caro do $40 da consulta regular. Mas é quando, peraí, é quando eu prescrevo os medicamentos que são específicos para reposição hormonal. Então eu só cobro realmente os $80 quando eu estou seguindo o paciente para realmente uma reposição hormonal. Tá? Então seria uma testosterona, estrogênio, progesterona para as mulheres, né? A gente pode fazer toda a parte hormonal, sim. E a partir Exame de de qual sangue. idade você recomenda esses exames? Ou é baseado na idade ou baseado nos sintomas? Que Ou vocês no É exame têm? baseado nos dois. Baseado nos dois. É baseado nos dois. É baseado nos sintomas, é baseado na idade, Exame de é sangue? baseado no exame de sangue. Aham. Talvez a mulher ache que está na pré-menopausa, poucos sintomas, mas pela idade você já pode fazer o pedido. Exatamente. Assim, a menopausa em si é quando você parou a menstruação nos últimos 12 meses. Então, assim, vamos dizer que um ano atrás eu tive a minha última menstruação. Porque o que acontece na perimenopausa é que a menstruação começa a pular, tá? E o que também acontece na perimenopausa, que é muito importante as pessoas saberem, é o seguinte: os hormônios ficam doidos. O estrogênio vai lá em cima, depois desce lá embaixo. Sobe lá em cima e depois desce lá embaixo. Então vira uma loucura. E é isso que causa os sintomas, entendeu? Não necessariamente nos exames de sangue eu vou ver que você tá nessa loucura aí. É baseado nos sintomas, entendeu? Mas quando a pessoa entra na menopausa, aí sim a gente pode ver pelos exames de sangue, que é quando os hormônios realmente caem, e seria 12 meses depois da última menstruação. E tem alguém que é contraindicado essa reposição? Algum... Olha, eles abriram mais, o FDA até abriu mais, e foi parte da razão que eu resolvi fazer reposição hormonal, que eles abriram mais que tem menos riscos para estrogênio, tá? Estrogênios têm menos riscos de câncer de mama e menos riscos de coágulo. Mas o que você tem que entender é o seguinte: o risco ainda tá lá, entendeu? É só um risco relativo, mas o risco ainda tá lá. Então o que você tem que entender que o estrogênio faz é o seguinte: ele pode acelerar um câncer de mama. Então se o câncer de mama tá lá, ele pode acelerar um câncer. E isso é de fato sério. Então, quando a pessoa tem uma história familiar de câncer de mama da minha mãe, aí realmente eu falo que eu não prescrevo, eu prefiro que você consulte com o ginecologista para ter certeza que é certo para você, entendeu? Mas a maioria que não tem esse quadro, a gente faz várias perguntas, né, para ter certeza que é indicado e que é ok prescrever, entendeu? Perfeito. E esses é pomada? Então tem tudo. Tem de tudo. E Tem também de é mandado tudo. pra farmácia, Exatamente. lá você Tem de comprou. tudo. Tem de creme, tem de patch. Eu acho que a maioria gosta do patch de estrogênio com a progesterona oral. E esse que funciona melhor. A progesterona é bom pro sono, pra insônia. É o que funciona melhor pra insônia da menopausa. Então, usualmente é uma combinação dos dois com a dosagem baseada no paciente. O uso da testosterona, eu falo que teve um colega meu, inclusive, uma pessoa muito próxima a mim, ele falou: Beto, eu comecei a fazer uso de testosterona e parece que tem que ficar fazendo doação de sangue, se dá alguma alteração, depende de pessoa, o pessoal Então, engrossa o sangue. a alguma testosterona, eu vou te ser sincera, eu sou bem estrita com a prescrição de testosterona, tá? Porque, assim, também eu acho que tem testosterona em toda a academia. Então, assim, não era pra ter, mas tem testosterona em toda a academia. Então, eu sou bem estrita pra realmente ver se a pessoa precisa de testosterona sim ou não, entendeu? E pra colocar num nível que não é tão alto. Porque o que acontece com a testosterona é o seguinte, são duas coisas. O homem fica dependente da testosterona, entendeu? Então, quando você começa a injetar, você para de produzir o pouco que você estava produzindo, entendeu? Então, o problema é que você fica dependente daquele remédio.
Quando você tem 30 anos, não tem muito problema, porque assim, seu risco de coágulo, seu risco de AVC é baixo. Mas o problema passa quando você tem 50, 60 anos e você tomou testosterona desde os 30, Ah, tá. entendeu? Porque o que acontece é, agora você está dependente de um remédio, entendeu? Que pode engrossar o sangue, causar um AVC e também é um hormônio, então é a mesma coisa do estrogênio. Pode acelerar um câncer de próstata. Então não é que causa o câncer de próstata, mas pode acelerar. Então é a mesma coisa do estrogênio, entendeu? Entendi. Então, é esse o problema. Então, não necessariamente, então por isso que eu sou estrita, entendeu? Porque os riscos, às vezes, são maiores que os benefícios. E tem produtos, na verdade, eu tive um paciente que teve uma reação boa, que a testosterona dele não estava tão baixa. Eu falei com ele para tomar ashwagandha. Ele comprou na farmácia de Marlboro e eu olhei de novo, a testosterona dele tinha aumentado. Mas olha, ele fez tudo direitinho. Ele foi na academia, Exercitou, né? ele fez exercício, ele aumentou a massa Exatamente. muscular, entendeu? E a testosterona dele aumentou naturalmente, também com a ajuda da ashwagandha. Desculpa, doutora. O ashwagandha é muito bom. Ele diminui o nível de cortisol no nosso Ele é corpo. oral, ele é aplicado? É oral. É um suplemento. Temos de venda livre na farmácia. Na Um farmácia vocês suplemento temos. E ele ajuda porque desde a nossa comida, da carne que estamos comendo, o nível de cortisol está alto. Então a gente tá. E o cortisol é o hormônio que o nosso corpo solta quando a gente está estressado, né? Então causa inflamação e o estresse, a inflamação causa muitas coisas no corpo, né? Então ajuda a diminuir isso junto com DHEA, né? É muito bom, porque vai estimular o seu corpo a produzir mais da testosterona que você tem, né? Então tem suplementos naturais que aqui não vão prejudicar. Uma coisa que eu queria falar é do inchaço, né? Da pressão alta. A testosterona tem homens com 30 anos de idade com uma pressão altíssima, que é algo que aqui a testosterona muito alta pode acontecer, junto com a injeção pro pólen. Incha e aumenta a pressão, junto com aumentar o açúcar. Então são coisas assim que a gente pensa que não tem efeito colateral, mas tem. Do exame de sangue, qual que é o mínimo para ver que a testosterona está baixo? Então, o que eu usualmente falo é, quando você tem 18 anos, sua testosterona é 1000. Quando você tem 50 anos, sua testosterona cai para 500. E é o normal da vida. Então, do mesmo jeito que a mulher vai entrar na menopausa e o estrogênio dela vai cair para 0, o homem com 50 anos, a testosterona dele vai cair para 500, tá? Mas não quer dizer que uma testosterona de 500 seja necessariamente baixa. Então, não necessariamente essa pessoa precisa de uma reposição hormonal porque tem uma testosterona de 500, entendeu? Então, realmente depende de pessoa a pessoa. Mas um nível de 250 numa pessoa de 30 anos é baixo, entendeu? Pensa, era para estar 500 com 50 anos. Tem 30 anos e tá com 250. É muito baixo, entendeu? Então, realmente, nessa questão, a gente tem que ver o nível primeiro para ver se é realmente uma deficiência, sim ou não. Doutor Viviane, eu tive uma pessoa que pediu para fazer essa pergunta, se algum período tem alguma possibilidade da farmácia funcionar aos domingos. Querendo dar mais trabalho para sua equipe aí, ó. Pediram assim, Beto, tem como perguntar ao doutor Viviane se tem alguma possibilidade de algum tempo a farmácia estar, porque muitas das vezes a gente precisa de, né, uma situação Alguma assim, coisa né? no domingo, né? A gente não consegue agendar a consulta, porque a equipe também tá de folga no domingo. Mas podemos ajudar por WhatsApp no sábado, na segunda, e não precisa nem ir na farmácia, não precisa aparecer lá no domingo. Por agora, infelizmente, não temos previsão para abrir no domingo, mas entre em contato com a gente. Se você trabalha 6 dias por semana e só tem no domingo, podemos conversar via WhatsApp e fazer entrega para qualquer necessidade que você tiver, aonde você estiver, por agora, tá? Então, os ouvintes aí que estão aqui, né, pedir, Beto, faz essa pergunta para a doutora Viviane, então, pergunta feita. Eu vou deixar com você então, Érica, a próxima perguntinha aí. E a gente vai fazer essa última pergunta, indo para o segundo e daqui a pouquinho já partindo para o terceiro e último bloco. É só a última pergunta sobre a reposição hormonal. Para a mulher, quanto tempo leva para ela sentir a melhora dos sintomas? Com a reposição Com a hormonal? reposição hormonal. É rápido. É rápido, não é coisa de Não, semanas ou meses, não. é um mês. Um mês. Dentro de um mês você vai se sentir melhor. Sentir outra pessoa. Você vai se sentir melhor. O que eu escuto Então, assim, muito, é rápido. o que eu escuto muito, doutora Ana, sobre os amigos meus, né? E pra mim também, serve pra mim também. De vez em quando tem umas dores nas minhas pernas. E às vezes o pessoal fala assim, Beto, pode ser, assim, isso é normal? Igual, às vezes, eu vejo muitos colegas meus, a falta, não é que eu estou, às vezes eu tô também, não tô sabendo, mas a falta de testosterona também faz dores nas pernas? Ou é sei. relativo? Acho Assim, que não. esse sintoma especificamente, Esse sintoma é na muito área médica específico. não iriam colocar junto. Eu acho que não. É porque às vezes eu trocando ideia com alguns colegas meus também que falam, de vez em quando sente umas dores nas pernas. Mas aí pode ser tanta coisa. Pode ser falta de vitamina, Falta pode de ser água, né? pode ser falta de água, os pode músculos, ser né, hidratar, pode ser falta de magnésio. minerais, magnésio, Vitamina pode D. ser Com certeza. pode ser dor nas costas, que às vezes a dor nas costas afeta a perna. Então assim, essas são as coisas que estão na minha cabeça, entendeu? Sem realmente fazer uma consulta. Mas assim, de testosterona específica não. Não.
Mas o ciático, né? O ciático, atrapalha o ciático. muito, daí é o nervo e pode começar nas costas, mas você sente nas pernas. Pessoal, então é isso aí. Olha, a gente está finalizando aqui agora o segundo bloco, né? A gente vai dar mais uma pausa aqui de 2 minutos e daqui 2 minutinhos a gente está de volta aqui para o terceiro e último bloco. Lembrando que nós estamos aqui nesse bate-papo bem saudável, né? Bem-estar, saúde, com a doutora Viviane, com a doutora Ana, com a minha colega aqui também, a Erika Pruller, que é esteticista. Daqui 2 minutinhos a gente está de volta. Muito obrigado, pessoal. Estamos aqui agora, né? De volta no terceiro e último bloco. Eu quero aqui já agradecer, né, o tempo de vocês. Esse papo aqui é um papo muito saudável, é um papo aí do dia a dia, que tem a ver com saúde e bem-estar. E vamos aqui então voltar para o terceiro e último bloco. Nós temos aqui a honra e o prazer aqui de estar conversando, né, com a doutora Viviane, da farmácia aqui de Marlboro, né, da Marlboro Pharmacy. Temos aqui a satisfação de estar falando com a doutora Ana também, e também a satisfação de estar falando aqui com a Erika Pruller, a esteticista. Então, pessoal, vamos falar agora no terceiro e último bloco um pouco aí, né, sobre emagrecimento, sobre tadalafila, né. Então, Ana, se você puder falar um pouco, né, sobre essas prescrições, né, às vezes muita gente aí, às vezes, toma por conta própria, então se você puder dar uma pincelada, né, tem que estar passando aí por uma consulta, pelo exame de sangue, então tá com você aí, por gentileza. Então, assim, tadalafila é tranquilo de prescrever, vou ser sincera, não tem muito efeito colateral, não tem muita contraindicação. O problema é que quando o homem tem uma disfunção erétil, a gente tem que ter certeza que não tem um problema de saúde ali. Que tenha uma diabetes, que tenha uma hipertensão, que tenha alguma coisa que está causando a disfunção erétil e não sabe. Então, o que eu gosto de fazer é o seguinte: precisa da tadalafila, quer tadalafila? Tudo bem, aqui eu te prescrevo. Mas eu peço para, se a pessoa não tiver feito o exame de sangue há muito tempo, eu peço, olha, faz os exames de sangue, entendeu? Vai na farmácia, mede a pressão, me dá o número da pressão, deixa eu ter certeza que tá tudo ok, entendeu? Se realmente a gente não acha nenhuma razão, entendeu? Uma razão médica, que seja uma hipertensão, que seja uma diabetes, o tratamento realmente de tadalafila é tranquilo de prescrever. Então, e pode comprar na farmácia, que é bem baratinho, né? Bem em conta, bem em conta o preço. E, doutora Viviane, vem assim, qual é a quantidade? É 10 comprimidos? É 20? Daí depende da prescrição. Depende de médica. quando. Depende de mim. Aí eu decido quanto. Se é 10, se é 15, se é 20? Se é 90. Mas é um medicamento de uso contínuo ou tem restrições? Então, tem tadalafila de 5mg, que é pra tomar uma vez por dia. E olha, eu falo isso com todo homem. Se eu fosse homem, eu acho que eu tomaria tadalafila de 5mg todo dia. Porque as outras é pra tomar 1 hora antes. Então, assim, você tem que planejar. Quem planeja? Entendeu? Ninguém planeja. Então, assim, se eu fosse homem, eu acho que eu tomaria tadalafila de todo dia, entendeu? Que é uma dose menor, uma vez por dia, pra quando for a hora de funcionar, funciona e acabou. De 5mg, né? De 5mg. Aham. Mas aí você toma todo dia, entendeu? As doses de 10mg e 20mg são mais pra 1 hora antes. Entendi. Entendeu? Mas assim, aí é escolha do paciente. Daí a Ana passa 90 comprimidos, Aham, né? aí passa na venda já de uma vez e dá. E assim, tem gente que até brinca com a dose, entendeu? Que assim, eu passo 90 comprimidos, mas eles tomam, vamos dizer, tomam de 5mg todo dia, mas aí se precisa de uma dose adicional, pode tomar 2 num dia, entendeu? Que tem um dia especial. Ou se quiser, por exemplo, né? Toma um comprimido de 5, se quiser partir na metade também, isso pode? Sim. Pode. Então, igual eu te falei, tadalafila é tranquilo, entendeu? É só, não é igual testosterona que a gente tava conversando, que tem, sabe, várias coisas. É tranquilo. Mas a gente gosta de ter certeza que não tem uma doença ali que pode estar causando a disfunção erétil, entendeu? Assim. Que, na maioria das vezes, tem uma causa. A composição do tadalafila é o mesmo do Viagra, é o mesmo do Cialis? São do Cialis, parecidos. ou Ela são pode te diferentes? falar Aham, melhor. diferente, mas Diferente. parecido. Mais parecido. Aham. E É, fazem o mesmo farmácia. efeito, ou às vezes, o Cialis é melhor, o Viagra é melhor, ou todos fazem o mesmo efeito. Daí É de preferência. É de preferência. Eu falo, o Viagra é o original. O Viagra, então, é o Viagra. O Viagra é o original, é o primeiro que saiu. O pessoal O da primeiro que construção lançou. O pessoal da construção aí, gente, olha. É o comprimido azul. Ô, pessoal, vocês aí da construção, amanhã, vocês têm dúvida, liga lá na farmácia 508-350-7177, já liga lá, já faz, né, a consulta online com a doutora Ana, que em 30 minutos vai estar pronto a Pro sua fim de medicamento. semana. É isso, doutora? Pro Com fim de certeza. semana. Pro fim de semana, pronto. Como diz o meu primo, pra vocês andar no parque de diversão. Ô, Erika, Com tá com você certeza. aí a próxima Vamos perguntinha. lá, então, a vamos lá, próxima pergunta e últimas, né? As últimas que é sobre o emagrecimento. Eu queria saber de vocês como funciona as consultas, o acompanhamento. Os monjaros, né? Os monjaros monjaros da da vida. vida. Como funciona os exames, se tem acompanhamento, se são pedidos os exames. Então, claro que a gente pode fazer exames, né, pra verificar que tá tudo bem. Mas as consultas de emagrecimento a gente tem disponíveis. As consultas de emagrecimento são $40. Infelizmente, o seguro Tufts, WellSense, realmente parou de pagar, entendeu? Eles estavam pagando no passado, estava livre, tava Mesmo uma beleza pra se todo a mundo. pessoa estiver obesa ou ter alguma condição, não Exatamente. vão pagar mais. Tá completamente excluído do plano. Se Então, tiver diabetes, né? Mas quando a pessoa tem diabetes, Sim, aí pra sim tratar diabetes, tem no um caso. mondial para diabetes e esse usualmente a gente consegue quando tem diabetes. Mas a maioria, para realmente só o emagrecimento,
aí não vai ser coberto Não vai pelo ser. seguro. O remédio é caro, entendeu? Assim, custa uma média de entre 250 a 450 dólares ao mês. O Monjaro seria? Aham, seria o Monjaro. Esse, no caso, Manipulado, né? Não, Uma o original, preservativa? não, porque assim, dá pra fazer até mesmo com o original, dá pra fazer um jeitinho brasileiro. Então assim, eu não vou Mas mais explicar pronta. muito, Não entendeu? Eu não vou explicar muito, mas É o que eu só vou te o pessoal falar é o ligar. seguinte, é que durante a consulta eu explico melhor, porque realmente depende da situação, Uhum. entendeu? Mas dá pra fazer entre 250 dólares e 450 dólares ao mês, tá? Esses são o Zepbound, que é o que todo mundo conhece de Monjaro. Agora, o que eu falo com as pessoas é o seguinte, quem nunca tomou Phentermine, pode tomar Phentermine, que é um remédio barato pra emagrecer, tá? Custa 30 dólares. Menos, Menos? 25. 20? 25? Então, assim, custa 25 dólares ao mês. Então, é um remédio relativamente barato. Eu peço para medir a pressão. O que o Phentermine pode causar é subtramina no Brasil. Então, aqui não tem subtramina, mas o nome do Brasil é subtramina, porque tem muita gente que conhece esse seria subtramina. o genérico? É completamente separado de injeção. Essas são pílulas, tá? Entendi. Funciona completamente diferente das injeções. Para emagrecimento também. Mas é para emagrecimento também. Legal. Ele Também é mais sobre antigo. prescrição. Ele é sobre prescrição e ele é bem Prescrição controlado. Ele é bem controlado, mas eu posso prescrever. Uhum. Assim, funciona bem. Ele também, antes Em de nível ter essa... apetite, em nível apetite, Antes de ter essa febre de Monjaro, entendeu? Que virou uma febre de Monjaro, é o que a gente tinha, entendeu? 10 anos atrás, 15 anos atrás. Era o que a gente tinha para emagrecimento. E funciona? Funciona. Junto com um acompanhamento médico, não é uma coisa... E o que eu usualmente falo é o seguinte, para quem não consegue pagar o Monjaro, começa com Phentermine, toma ali por uns 3 meses e depois salva seu dinheiro para conseguir comprar o Monjaro, entendeu? Pra gente terminar com o Monjaro e poder fazer um tratamento de 6 meses, que talvez vai ficar um pouco mais Vai ficar barato. mais barato, é. Então, eu tento ver, dependendo do paciente, se dá pra prescrever o Phentermine sim ou não, mas é uma opção que, tem na farmácia, e 2, que é um preço mais acessível. E essa eliminação da gordura também, vamos falar, né? Da gordura, não sei se eu tô certo também, a mesma coisa, seria pela urina e pelas fezes, da mesma forma? Eliminação da gordura. É eliminação, é porque quando a pessoa toma o Monjaro, Sim, queima gordura. Pois é, queima Queima gordura, Isso. mas não vai Isso. necessariamente mais eliminar. déficit calórico, Mais a o déficit pessoa- calórico, mas não vai Ou inibe necessariamente... mais o apetite. Todos os dois vão Correto. inibir o apetite, Ok. só vai funcionar de uma forma diferente, entendeu? Todos os dois, assim, quimicamente, são completamente diferentes um do outro. Os efeitos colaterais são completamente diferentes, mas é uma coisa, assim, individual, entendeu? A gente tem que ver se dá pra fazer o sim ou não. Phentermine até tem menos efeitos colaterais, né? Não pode ter pressão alta. Não pode ter pressão alta. Fora isso, efeitos colaterais, Não não tem tem, azia, não tem, não tem, envolve não tem. É o que eu intestino. ouço muito sobre os efeitos colaterais, que são azia, intestino preso, Exatamente. náusea. Exatamente. São vários- São Falando estudos, de intestino preso, é o seguinte, que brasileiro não toma água, e a maioria das mulheres, eu não vejo tanto homem, eu vejo mais mulher, entendeu? Realmente com prisão de ventre, entendeu? Então, isso Pode deve ser ficar muito tratado. sério. Porque, assim, pensam que fazer cocô uma vez por semana é ok. Não, não é ok. Um dia sim, um dia não, pra mim já é prisão de ventre. É pra fazer cocô todo dia, entendeu? Esse é o normal. Se você não faz cocô todo dia, não é normal, é prisão de ventre, entendeu? Então, tem medicamentos de farmácia, De igual venda livre, Metamocil, que Miralax. é todo dia, Uhum. pra tomar todo dia. Não precisa pensar que é um laxante que aqui, né, daí vai prejudicar. É, Não, tem pode os tomar. medicamentos que é saudável tomar diariamente. O Miralax é fibra, não é? São fibras? É um laxante osmótico, ele não é fibra em si. O psyllium é fibra, mas ele funciona, o Miralax funciona como tem que beber bastante água, né? E ele vai meio que limpando e soltando. É remédio, o Miralax é É, remédio, é o Psyllium remédio, é é fibra. natural. Aham, o Natural. Psyllium é fibra Exatamente. natural. Mas esses são remédios relativamente, assim, o Psyllium não é remédio, né, porque é fibra, mas o Miralax é um remédio relativamente, Dá pra criança. bem, exatamente, né? relativamente bem, benigno. E o psyllium já ajuda também. E o psyllium também ajuda pra bastante. manter o apetite, né? Uhum. Exatamente. Exatamente. de apetite. Adiciona, exatamente. na Agora, diabetes. o Monjaro, ele causa prisão de ventre. Então, assim, se você tem prisão de ventre e começa a tomar Monjaro e piora essa situação, eu falo, olha, pode virar literalmente uma bola de neve aqui dentro. Então, a gente tem que Causa de prevenir isso, emergência. entendeu? É. Porque, assim, pode causar uns problemas sérios. Então, por com a isso é prisão de ventre. necessária avaliação, Uhum, cada caso é um exatamente. caso. Uhum. A tireoide faz a pessoa também perder peso ou não? A tireoide hiperativa, Isso, sim. Que é o hipertiroidismo. Aí seria o que a pessoa fica magra. E o hipotiroidismo seria o que a pessoa fica mais gorda. Entendeu? Mas, um mito. Eu tenho tanta coisa pra falar. Peraí, eu tô pensando em tudo. Muita informação. Mas eu posso ficar aqui o dia inteiro falando de medicina. Mas um mito é que, assim, vem uma pessoa muito gorda, achando que ganhou, vamos dizer, 20 quilos por causa de a tireoide. Não é. Nunca vai ser. Entendeu? Ela pôs só a culpa da tireoide. Exatamente. Uns 2 a 5 quilos eu posso falar que foi por causa da tireoide, sim. Mas provavelmente não mais que 5 quilos. Entendeu? Então, assim, e com o remédio você vai, tratando a sua tireoide, você vai emagrecer os 5 quilos que você engordou com a tireoide? Vai. Entendeu? Se a tireoide estiver bem controlada.
mas nunca vai ser 20 quilos. Nunca vai ser 30 quilos por causa da minha tiroide. Certo, Entendeu? entendi. Vamos falar um pouco sobre cabelo. Ah, Assim, sim. não é um pouco do tema fora aí da perda de peso, Mas Mas é, vem junto. Beto, É. sabe por quê? Porque quando o paciente para de comer, né, e começa a perder peso, 3 meses depois dá uma queda de cabelo. Então, assim, o trauma no corpo, você pode sempre ver 3 meses antes. Vamos dizer que você teve um nível de estresse muito grande. E daí 3 meses depois você vai ver que deu uma queda de cabelo, né? E daí a gente fala, quando começa o tratamento para perda de peso, já começa uma multivitamina, algo focado para não perder a queda de peso. E o que vocês falam sobre, parece que é finasterida, alguma coisa, né? Isso também Então, ajuda? assim, com o tema de perda de peso, tem minoxidil, que é uma prescrição que pode ser usado tanto para homens como para mulheres, para ajudar na perda de cabelo. O que acontece na perda de cabelo não é necessariamente uma falta de vitamina, é a perda de peso rápida, tá? É a falta dos nutrientes? Não é necessariamente uma falta de nutrientes. Não. As vitaminas podem ajudar, mas é mais a perda de peso rápida e a falta de proteína. Então, assim, sim. realmente é importante, quem não tá perdendo cabelo, tá comendo saudável e tá comendo suficiente proteína, entendeu? É quem toma Monjaro e não perde o cabelo, entendeu? E é difícil porque realmente zera a fome, a pessoa não sente fome e acaba comendo menos e também comendo menos proteína, entendeu? Então, eu vou dizer que o mais importante é realmente comer suficiente proteínas. Agora, as vitaminas podem ajudar, o minoxidil pode ajudar, nesse caso. Que também tem Então, na farmácia, né? e tem na Os dois, farmácia. a finasterida e o minoxidil. O minoxidil e a Finasterida. finasterida eu te falo daqui a pouco. Então, o minoxidil e as vitaminas seriam para perda de peso e a perda de cabelo. O minoxidil e o Nutrafol é a mesma coisa? Nutrafol é uma vitamina. Vitamina. Nutrafol Não é uma é vitamina. é outra coisa. É outra coisa. E o minoxidil precisa de receita. Agora, para queda de cabelo de homem, aí é um pouco diferente, tá? Para queda de cabelo de homem, o que funciona melhor realmente é ou dudasterida ou finasterida, tá? Então, esses dois remédios são específicos para os homens, tá? Para ajudar na queda de cabelo. O que eu posso dizer? O minoxidil também pode ajudar, mas eu acho que é um a mais, entendeu? Não é... E uma outra coisa que eu posso ensinar é o seguinte. Homem usualmente começa a perder o cabelo com talvez 20 anos, 30 anos. É sempre bem novo, tá? Quando você vê que seu cabelo está começando a dar as entradas ou aqui em cima, é a hora de tomar finasterida. Porque aí você vai segurar a sua queda de cabelo e seu cabelo vai ficar ali onde está. Porque finasterida não faz crescer cabelo. Entendeu? Então nunca vai. Se você ficou careca, você começa a tomar finasterida, Não vai acabou. ter, A única acabou. coisa que realmente tem é um transplante. Entendeu? E o que o médico depois do transplante vai falar? Pra você tomar finasterida pro resto da vida. Pra manter. Pra manter. Porque se Não você cai parar de de tomar finasterida, vai Oh, parar de cai de novo. novo. Mesmo com o transplante. Mesmo com transplante. Uau. Então, realmente, é um tratamento pro resto da vida. Entendeu? Meu marido começou a tomar finasterida com 20 anos. Ele tem cabelo. É pouco, é fino, é pouco, é fino. Mas ele tem cabelo. Ele não precisou de transplante de cabelo. Entendeu? Mas ele tem 55 anos e toma desde os 20 anos. Entendeu? E não parou. Falando um pouco sobre cabelo, igual tem alguns colegas meus que tem um rosto lisinho. Aí os meninos vão, que quer ter barbinha, eles passam, não sei se é o finasterida ou... Tem o minoxidil. Tem o E minoxidil na- tópico. Tá, O minoxidil e na tópico ajuda. E na farmácia também tem desse, né, Tem. doutor? O minoxidil tópico ajuda Eu também. tenho colegas meus que vê, pra você ver 3 meses atrás, depois de 3 meses você vai ver e nasce E ajudou. mesmo, né? Mais alguma pergunta, Érica? Não, acho que não. Pessoal, então a gente vai estar encerrando aqui o bloco, né? Agora já são aí 9h40. Eu vou estar deixando Meu aqui Deus. as palavras finais. Mas tão bom que passou rápido. Então, Exatamente. eu vou estar deixando aqui as palavras finais. Doutora Viviane, se quiser fazer mais alguma observação, doutora Ana também, se quiser fazer uma observação, tá com vocês aí. Muito obrigado, Beto, por esse tempo, para a gente poder esclarecer algumas dúvidas, né? E a farmácia, eu abri a farmácia aqui em Marlborough, não tinha nenhum vínculo a Marlborough, mas eu queria ajudar a comunidade brasileira. Então, eu tinha 13 anos de prática em outras farmácias e eu vi que aqui tinha uma necessidade. Então, somos uma farmácia completa, né? Como falamos, aceitamos todos os seguros, mas eu queria focar na comunidade brasileira para ajudar. Eu não sabia o nível da necessidade, né? Ficamos sabendo uma vez que abriu. E o tipo de necessidade também. A necessidade de ter essa parceria com a Nova Family Care por causa do acesso à área médica. Então, o que importa se tudo aqui precisa de receita médica? Foi os primeiros pacientes, né? Abriu uma farmácia, mas tudo precisa de receita médica. Então, é por isso que funciona tão bem essa parceria, né? Somos equipes diferentes, companhias diferentes, mas um precisa do outro. E assim conseguimos dar um atendimento completo para a saúde. Que antes, né, assim, o preço, o acesso estava bem difícil. Então, estamos muito, muito felizes. Fez 2 anos em fevereiro que a farmácia abriu. E está sendo um sucesso e a gente fica muito feliz de poder ajudar. E essa é a gratificação de poder ajudar a nossa comunidade brasileira. Parabéns. O que eu vejo muitas vezes, né? Eu estou, às vezes, nos supermercados, às vezes em alguns eventos, e o que o pessoal fala realmente, Beto, aquela farmácia foi assim,
foi muito bem-vinda, veio na hora certa, principalmente para muitas pessoas que não entendem o inglês. Tem, às vezes, as pessoas elas se sentem desconfortáveis, às vezes, em algumas farmácias, porque às vezes o atendente, mesmo em inglês, quer fazer de tudo para ajudar o paciente, mas a pessoa que não entende o inglês, aí Fica difícil a E a comunicação. cultura também, né? Isso. Então, assim, muitos dos brasileiros, claro, vai vir e vai trazer o que eles conhecem do que como que é a prática de farmácia ou de medicina no Brasil. E é aí onde a gente consegue explicar um pouquinho mais. Então, a farmácia é mesmo um presente de Deus na comunidade e tá usando a Marlboro Pharmacy mesmo para poder ajudar. E uma observação também, os ouvintes que estão na rádio, o pessoal aí que vai estar acompanhando nas redes sociais, pessoal, é muito importante também, né? Vocês aí que são pacientes que pegam remédio de outras farmácias e quiser migrar para a Marlboro Pharmacy, né, doutora Viviane? Sim, Se quiser levar a receita e aí a medicação sua são transferidas todas para a Se farmácia, você né, doutora? tem médico e usa outra farmácia, como eu falei, trabalhamos com todas as outras farmácias aqui, podemos ligar para sua farmácia e transferir as receitas que estão lá para a nossa farmácia. Você vai ter o mesmo atendimento, né, com o seu seguro, pode adicionar a entrega e também vamos estar felizes de ter você como parte da nossa equipe. É isso aí. Doutora Ana, está com você as falas finais, né, as considerações finais, e é uma satisfação enorme, né? Tem um ano que a gente seguiu aqui em Marlboro, Exatamente. e é uma honra muito grande você estar aqui na rádio, no estúdio aqui do Beto Classificados. Então eu fico feliz, muito obrigada a vocês dois pelo convite e assim, foi realmente um prazer, eu gostei. E assim, eu vou falar a mesma coisa que a Viviane falou, eu não sabia, não tinha ideia da necessidade da comunidade brasileira aqui de Massachusetts, que realmente tinha uma carência médica, entendeu? A falta do médico, a necessidade, a questão da emergência, né? Que o povo vai para emergência e fica 8 horas esperando para falar que para usar um ibuprofeno, entendeu? Para ser prescrito um ibuprofeno, não vale a pena. Então, para ter uma consulta online completa, um serviço de saúde a preços acessíveis e ter acesso à saúde, que é uma coisa mais importante, é o que a gente tem, né? Para viver longo e para ficar com a nossa família, seria, assim, tá sendo um prazer. Doutora, o telefone de contato lá da Nova Family Care, qual que é, por gentileza? 321-413-1411. E da farmácia de Marlboro, doutora O Viviane? WhatsApp é 508-680-6606. Então é isso aí. Olha, eu vou deixar aqui com a Érica também, para as considerações finais, é com você, Érica. Eu que agradeço a você o convite, foi um prazer conhecer vocês. Deus abençoe muito essa jornada, já deu certo. Pode ter certeza que não só a comunidade brasileira, mas vai abranger a outras comunidades também, inclusive a hispana. Eu penso que também tem essa necessidade de cuidados, e abraçar essas outras comunidades também, e vai só expandir. E eu acho que assim, a saúde é um direito que todo mundo tem para viver bem, tem pessoas que trabalham muito e precisam de um cuidado, precisa cuidar da saúde. E igual você falou, o online veio para revolucionar. Você não precisa matar trabalho, ter serviço, é prático, é rápido, o seu remédio, seu medicamento chega na sua casa. Então, assim, não tem desculpa de se cuidar, tempo não é desculpa. E é isso aí. Vamos se cuidar. Nossa saúde em primeiro lugar. Parabéns a vocês. Sem Doutora nossa Viviane, muito saúde, né? obrigado. É o que sempre mais precioso. Muito obrigado. E Érica, Muito obrigada. Pessoal aqui da rádio, muito obrigado aí, os ouvintes que ficaram até agora. E hoje, né, pessoal, já dia 14 de maio, né, agora 9 horas e 47 minutos, a gente chegou um pouquinho atrasado, porque chegou mais clientes lá na farmácia super cheia, mas as duas vieram aqui, marcaram sua presença. Doutora Ana amanhã está de retorno para a Flórida e até segunda-feira, pessoal, toda essa gravação vai estar aí no Classificados de Marlboro, do Instagram, do Facebook, nos 4 grupos de WhatsApp, no TikTok, no Telegram, enfim. Pessoal, uma boa noite, fiquem todos com Deus, muito obrigado, valeu!